Senhor, irmãos, sejam bem-vindos. Passei sim um tempo sem trazer conteúdo, tá? Não estava bem de saúde, mas já estou de volta. Peço perdão pela minha voz que está um pouco ruim, mas enfim. Então hoje eu tenho uma palavra para o seu coração nessa tarde, né? Que se encontra aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir às penais que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Nós já conhecemos muito bem, né, essa palavra quando Daniel ele sai da sua terra, né, sai do meio do seu povo que adorava a Deus e vai para uma terra desconhecida, para a terra da Babilônia. Né? Ele é levado cativo junto com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, lá, eles como eram jovens muito inteligentes, muito instruídos, sábios, né? Eles conseguiram cargos de respeito, né, naquela cidade. Mas vale lembrar que na Babilônia eles não adoravam a Deus, né? Eles adoravam outros deuses, né? Eles não adoravam ao Senhor Deus. Eles adoravam deuses de prata, deuses de bronze, né? Muito diferente do Deus de Israel. E ele deve estar, provavelmente foi um choque de realidade para Daniel, quando ele se deparou com aquele lugar diferente, com aquelas pessoas diferentes, que falavam a língua diferente, que tinham costumes diferentes, né? E com certeza o maior choque de realidade que ele teve, né, foi realmente a religião, né? A religião que aquele povo tinha era totalmente diferente da dele, né? E aquele lugar era um lugar conhecido por ser um lugar próspero, muito rico financeiramente, né? Era uma terra muito próspera. A Babilônia, ela era de fato um império na época de Daniel. Mas também, né, além dessa prosperidade toda, era um lugar conhecido, né, por ser bem pecaminoso, né, ser um lugar onde as pessoas elas não respeitavam a Deus, elas se entregavam às práticas da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, né, era um lugar onde a promiscuidade ela era real, ela era vivenciada todos os dias. Então, obviamente que para Daniel, isso foi algo muito diferente. E aí, a primeira coisa que Daniel decidiu, que ele colocou na cabeça dele assim que ele chegou na Babilônia, então ele decidiu que ele não ia se contaminar com aquele lugar, com aquelas pessoas, né? Foi a primeira coisa que ele decidiu, que ele não iria se contaminar com a comida do rei, né? Que ele não ia ficar impuro com aquela comida, né? E isso, gente, mostra uma coisa pra gente. Não tem nada a ver sobre comida de fato, mas tem a ver sobre você não se contaminar com outras pessoas que não servem a Deus, tá? Não importa qual lugar que você está, aonde você pisa, o importante é você manter a sua comunhão com Deus. Você continuar focado em Deus, né? Mesmo que todo mundo ao seu redor faça o que é errado, você tem que se manter como Daniel, né? Você tem que se manter firme, intacto na presença de Deus. Você não pode deixar ser contaminado por certos tipos de coisa, tá bom? E foi isso que Daniel fez. Ele foi lá e ele colocou dentro do coração dele que de fato ele não iria se contaminar com aquele povo, com aquelas práticas, com aquilo que aquele povo fazia. Ele ia fazer diferente, ele ia ter atitude diferente, tá? E foi isso que aconteceu do começo ao fim. Ele jamais se contaminou, ele jamais saiu da presença de Deus e ele foi honrado. Ele foi honrado pela obediência dele. Ele se tornou um homem próspero naquela cidade, um homem abençoado financeiramente. E ele conseguiu uma posição de destaque dentro da Babilônia, né? Um estrangeiro que veio trazido como, vamos dizer assim, um escravo mesmo, veio trazido, né? Como um escravo contra a própria vontade, agora tinha conseguido um cargo de destaque naquele lugar, né? Uma evolução muito grande, porque foi Deus que fez com que ele evoluísse dessa forma. Foi Deus que fez com que ele crescesse dentro daquele lugar,
né? Que ele se estabelecesse dentro daquele lugar, tá? Então, quando a gente obedece a Deus com veemência, quando a gente obedece a Deus de verdade e a gente não deixa se contaminar pelo lugar onde a gente está, pelas pessoas que estão ao nosso redor, Deus, ele nos honra. Ele faz a gente assumir uma posição de destaque. Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês. Peço desculpas por ter passado tanto tempo longe, tá bom? Mas essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada.